Fala galera, tudo bem? Eu sou o Antares Especulador, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu venho trazer um assunto bem interessante aqui que você pode utilizar para espelhar para o seu caso, pegar a sua realidade e colocar nesse exemplo que a gente vai dar aqui de investimentos, né? A pergunta que não quer calar, quanto que cada jogador está ganhando na Copa do Mundo? Você vai saber agora nesse vídeo aqui e vai saber inclusive quanto que eles vão ganhar se eles colocarem esse dinheiro que eles estão ganhando em alguns investimentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui em rendas fixas e também rendas variáveis e também no mercado de criptomoedas, com algumas projeções, claro, porque no mercado cripto as coisas são um pouco mais incertas. Então, para quem não sabe, o prêmio total da Copa do Mundo para o ganhador, para o campeão, vai ser de 42 milhões de dólares. Então eu só vou considerar o campeão, porque eu vou colocar na tela para vocês também quanto que cada seleção vai ganhar chegando em determinada fase na Copa do Mundo. E nessa Copa do Catar 2022, a equipe campeã, a seleção campeã, vai levar a bolada de 42 milhões de dólares. É um recorde aí, né? O maior prêmio aí da história das Copas. Significa então que a seleção inteira ganharia esse valor. Caso o Brasil seja campeão, cada jogador vai embolsar a bagatela de 1 milhão de dólares. Se a gente considerar o dólar aí na casa de 5,30, né, estabelecendo uma média atual aí mais ou menos, então significa que cada jogador ganharia em torno de 5 milhões e 300 mil reais. O outro dado importante aqui é que a seleção brasileira tem 26 jogadores escalados para a Copa do Mundo. Então, obviamente, seria 26 milhões, ou seja, a maior parte do prêmio, 62% desse prêmio, vai ser distribuído para os jogadores. O restante vai para a comissão técnica, para o Tite lá, que é o técnico da seleção brasileira, e também para outros funcionários, para a própria federação, enfim. Esse prêmio, ele é bem dividido. Nos últimos vídeos meus aí, eu mostrei investimento no CDB. Então vamos pegar qualquer investimento aí que está lhe prometendo 100% do CDI. Pode ser um tesouro, por exemplo, pode ser um CDB. E se você tiver 100% do CDI, que é uma coisa muito comum, né? Para vocês terem uma ideia, a poupança está ficando em torno aí de 70% do CDI mais taxa referencial. Mas vamos pegar 100% do CDI, que são esses investimentos que rendem muito melhor que a poupança e são renda fixa também. Se o cara colocasse esses 5 milhões e 300 aplicados em 100% do CDI, em um ano ele teria R$ 723.450, ou seja, quase 724 mil, né? Muita grana. Se você for colocar isso no mês, o cara estaria ganhando, aplicando esses 5 milhões e 300, 60.290 reais. É dinheiro pra caramba, não é, galera? Pegando um outro investimento aqui, lá do blog da corretora na qual eu invisto, podemos pegar o Tesouro Direto Prefixado 2029. Esse tesouro está rendendo hoje 12,98% ao ano. Significa que se cada jogador tivesse investido os seus 5 milhões e 300 mil reais nessa renda fixa também, 100% segura, coberta pelo FGC, conforme nós vimos lá no vídeo dos CDBs, né, e tudo mais, e ele então teria a bagatela de quase 688 mil reais por ano, o que daria por mês pouco mais de 57 mil reais. É uma senhora grana, né, galera? Renda fixa com risco quase zero, mais seguro que a poupança. Olha só, rapidamente, para quem não sabe, o tesouro é mais seguro que a poupança porque ele não depende de instituições, ele depende do país. Pensa bem, o seu risco é o risco do Estado quebrar. Então, na verdade, é muito mais improvável o país quebrar, porque, repito, até um país quebrar, vários bancos já quebraram. Então, a proteção é muito maior. Vamos ver a bolsa. Se o jogador quisesse se expor às variações do mercado da bolsa de valores, ele poderia, por exemplo, pegar um ETF de BOVA11, que estava cotado no início do ano a R$ 101,49. E até o final de novembro, esse mesmo ETF estava sendo cotado em R$ 107. Então ele teria tido uma valorização, mas não foi uma valorização tão boa, né? Então ele teria tido em um ano cerca de R$ 290 mil, o que daria uma quantia muito boa por mês, de cerca de R$ 24.166. Mas no caso da bolsa, isso é um pouco variável, né? Porque se você pensar em curto prazo, nesse caso aí o investimento teria sido feito em janeiro para ser retirado em novembro, né? Então não chegou a dar um ano, precisaria inteirar um ano para ter uma noção
proporção exata, mas se a gente está falando de mais de longo prazo, aí você percebe que a bolsa ela fica muito mais lucrativa que os próprios investimentos em renda fixa. Claro, porque também é renda variável e a bolsa costuma em si ter um bom desempenho ao longo do tempo. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês na tela aí, ele está mostrando a evolução de um investimento de R$100 mil que foi feito em 2016 até o ano de 2022, quanto que rendeu cada um. Então, enquanto o 100% do CDI, claro que está acima da poupança, que é o menorzinho que vocês estão vendo aí, enquanto o 100% do CDI está rendendo acima de R$151 mil, já a Bolsa de Valores, o desempenho dela nesses 6 anos analisados, está levando esse investimento de R$100 mil para mais de R$247 mil. Então, o desempenho no longo prazo da Bolsa de Valores costuma ser muito melhor. Então, por isso que as pessoas gostam tanto de Bolsa de Valores aí, até para pegar alguma volatilidade nos seus investimentos. É interessante também ter como opção. Então, embora esse jogador que ganhasse R$5.300.000 pudesse investir para ter um resultado melhor no raio de 1 ano ou 2 anos em outros investimentos, ele poderia sim pensar mais a longo prazo e obter uma rentabilidade absurdamente maior se colocar essa grana na Bolsa de Valores. Outro investimento que ele poderia fazer é pensar no SP500. Se ele pegasse, por exemplo, um ETF lá do SP500, que é a Bolsa Americana, nesse ano, a data de abertura, o primeiro pregão foi em 3 de janeiro. O valor do ETF estava em R$ 292,50. Até o final de novembro, esse fundo estava em R$ 230. Então ele teve uma desvalorização, o que poderia fazer a gente acreditar que seria um péssimo investimento, porque foi uma queda de 21,37%. Mas, se você pensar a longo prazo, vocês podem ver no gráfico aí, desde a década de 90 até 2022, ocorreu uma valorização de 8 vezes nesse capital. Significa, então, que no longo prazo é um ótimo investimento, mas também é variável e a gente vive momentos incertos no mercado. Mas, de qualquer forma, quiser correr um pouco mais de risco com esse capital, é uma boa aplicar, porque se você tivesse pegado todo esse crescimento de 90 até 2022, teria, claro, multiplicado qualquer capital por 8 vezes. Claro que isso é muito incerto e não dá para ter garantia que isso vai se repetir. Uma outra opção também seria o investidor aí, o jogador, que ganhar R$5.300.000, querer investir essa grana numa carteira de ações que pagam dividendos. Dessa forma, ele poderia ficar recebendo os dividendos. Além disso, ele teria também uma provável valorização dessa carteira, dessas ações. Então, é uma pegada dupla aí, porque você tem duas formas de lucrar, tanto com o crescimento do patrimônio, quanto também trabalhar do jeito que o Luiz Barsi trabalha muito, que é a questão de receber dividendos. Ele tem essa filosofia, realmente é uma boa aí para quem tem essa pegada. Já é provado que no longo prazo você consegue ter uma exponencialidade com isso, principalmente se você estiver trabalhando bastante com investimentos frequentes todos os meses, e aí você consegue então em algum momento fazer uma composição, ganhar juros compostos com tantos investimentos que vão entrando, e você vai então aumentando a sua participação ali nos dividendos. Então talvez possa ser uma das melhores opções, porque embora uma carteira de dividendos ali consiga ali pagar em torno de 5% anual, você pode pensar que é pouco, mas espera aí que eu estou falando só dos dividendos, eu não estou falando da valorização das ações, que pode ser uma coisa que pode explodir ou também, claro, pode cair, mas significa que pelo menos na parte dos dividendos você está garantindo aí uma rentabilidade anual, sendo que também você pode contar no longo prazo, principalmente se você deixar mais para longo prazo, com uma tendência de valorização dessas ações, principalmente ações que são melhores aí, que são basicamente de coisas que nós precisamos no dia a dia, como o setor energético, como o setor de saneamento, o setor agrícola, enfim, tem vários setores aí vai da preferência de cada pessoa, O investidor, o jogador, teria então ali R$265.000 por ano, o que lhe conferiria R$22.080. Uma outra opção seria o jogador investir em fundos imobiliários. Eles têm lá o Dividend Yield, que significa nada mais que colheita de dividendos, ou retornos de dividendos, ou lucro por dividendos, Então é um nomezinho bonito, o pessoal gosta de falar em inglês aí, considerando que esse jogador queira pegar aí um fundo imobiliário aí que lhe renda basicamente aí 9% ao ano, Claro, isso é variável, mas vamos supor uma média de 9% ao ano aí, e ele teria um rendimento de R$477
R$ 37.000 em um ano, ou R$ 39.750 por mês. Uma outra opção do jogador é deixar também aonde? Na poupança. A poupança que tem uma variação de rendimento aí, mas vamos considerar que ela esteja rendendo aí uma média de 0,65% ao mês. Então, R$ 5.300.000 do jogador aplicado na poupança vai render exatamente R$ 413.400 por ano. Por mês, isso daria R$ 34.450. Agora a pergunta que não quer calar: e esse jogador, e se ele tiver investido essa grana no Bitcoin? O Bitcoin teve um rendimento nos últimos 5 anos de 490,70%. Podemos perceber que ficaria em torno de 98,14%, uma média de projeção de valorização do Bitcoin em um ano. Então, significa que se o jogador colocasse a sua grana nesse alto risco, R$ 5.300.000, ele quase dobraria o seu valor em apenas um ano. Claro, considerando que essa média se estabelecesse, porque tem anos que gargalam bastante, que tem um recuo grande, como está acontecendo agora nesse período aqui de 2022, que a gente tem visto aí uma queda de mais da metade do valor do Bitcoin, né? Sendo que em dezembro de 2021 ele chegou a bater $46.000 e ele está a menos de $18.000. Então é altamente arriscado se você for pensar para um ano só. Se você estiver pensando na ideia de mais para frente, aí tudo bem. E aí, se você for jogar numa média depois, você pode ter, sim, pode acontecer, não é garantia, mas a dobra do seu capital em um ano. Então cabe a cada tipo de investidor, a cada realidade também, porque geralmente as pessoas falam, é o estilo do cara, ele é moderado. Geralmente a ocasião que faz a gente ter o nosso estilo, porque se você está em tempos de vacas magras, você vai querer um pouquinho mais de proteção do capital. E você também pode arriscar uma parte, fazendo isso mensalmente, trazendo para nossa realidade aqui, o jogador pode tomar as decisões, até porque R$ 5.300.000 dá para brincar em todos os mercados, né? Mas a gente, na nossa realidade aqui, a gente tem que pensar de acordo com as nossas possibilidades. Então esse vídeo, ele é para mostrar de maneira didática aí quanto que um jogador desse pode ganhar, mas para você trazer para sua realidade, colocar ali os valores proporcionais, os percentuais vocês já têm aí no vídeo e espero que isso aí ajude a vocês aí também, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Deixa o likezinho para mim, se inscreva no canal, ative as notificações, que isso aí me ajuda a continuar crescendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!